Olá, eu sou a Joyce Santiago, tenho 32 anos e sou técnica de som. Comecei a trabalhar com áudio no teatro com 15 anos e nunca mais parei. De uns 10 anos para cá, eu migrei para a operação de teatro musical, que é uma área que está sempre em evolução, sempre com novas técnicas e desafios. E isso me mantém muito motivada e cada vez mais apaixonada. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre roteiro e operação de som. Vou começar falando um pouco sobre roteiro, pois a partir das minhas experiências eu notei que ele era um grande aliado para executar bem uma operação. É lógico que cada profissional vai ter as suas convicções, e eu gostaria de deixar claro aqui que não existe nem certo nem errado nesse quesito. Cada operadora ou operador tem a sua técnica. O importante é executar bem o serviço. E no caso de som, o que é executar bem um serviço? Na minha opinião, falando a grosso modo, o básico de executar bem o serviço é acertar toda a operação e deixar o som agradável, tanto para o elenco quanto para o espectador. Nem todas as peças conseguem ter a operadora ainda nos ensaios. Muitas vezes a operadora acaba sendo chamada uma semana antes da estreia. Isso diminui muito o tempo de aprendizado. Em um espetáculo musical, por exemplo, que é mais complexo, o tempo de aprendizado precisa ser ainda maior. É aí que o roteiro cumpre bem a sua função, pois ele serve como uma ferramenta de consulta. Mas não é só na hora da peça, não. Ele pode te ajudar em casa também. Estude o roteiro em casa, simule uma operação mentalmente. Ou então pegue uma mesa analógica e simule a operação fisicamente. Por isso aí vai meu primeiro conselho. Faça o seu próprio roteiro. Por mais que alguém te entregue com algumas informações ou até mesmo ele pronto, faça o seu. Transforme ele de uma maneira que seja bom para você, para o seu entendimento. Porque só de você fazer ou refazê-lo, você já vai estar passando a peça na sua cabeça. E isso vai te ajudar a memorizar as cenas. Com o passar do tempo, você vai perceber que vai olhar cada vez menos para o seu roteiro. Mas então, se eu tiver tempo de estudar toda a peça, participar de todos os ensaios, não preciso fazer o roteiro? Na minha opinião, sim, precisa. O roteiro é um documento. A operadora ou o operador pode precisar ser substituído por um outro profissional e ele precisa ter as informações suficientes para executar aquela função. Agora que eu já passei para vocês a minha visão da importância de um roteiro, eu vou falar um pouquinho sobre operação. Antes de tocar no famoso terceiro sinal, é importante que você se concentre. E lembre-se que o profissional de som está ali para executar um processo que é grandioso. Os atores eles ficaram meses ensaiando para mostrar o trabalho deles. Imagina se o operador esquece simplesmente de abrir o microfone. E é por isso que vai o meu segundo conselho. Antes do espetáculo começar, verifique se todas as suas ferramentas estão atuando. Verifique o seu roteiro. E no caso de um musical, confirme-se com o microfonista se está tudo em perfeito funcionamento. O som ele é muito dinâmico e principalmente ele depende de fatores eletrônicos e humanos. Então, quanto mais verificações pré-espetáculo você fizer, maior vai ser a chance de começar com tudo 100%. Ainda falando um pouco sobre a operação, além da concentração, é necessário que o profissional tenha ou pratique algumas características. Treino do ouvido, percepção, sensibilidade, serenidade, rapidez e técnica. Pegue um texto e experimente fazer o seu roteiro. Vou deixar umas dicas aqui para a execução. Não coloque muita informação no seu roteiro, afinal de contas você não vai ter tempo de ler isso tudo. Foque no que for mais importante. O que é mais importante? É a deixa. E o que é a deixa? A deixa é uma indicação sobre um momento em que você deve começar a executar uma ação. Essa indicação ela pode ser verbal ou visual. E essa indicação de execução ela pode ser de entrada ou de saída, seja uma trilha ou um microfone. Geralmente a gente usa seta para cima para indicar entrada e seta para baixo para indicar uma saída. Algumas marcações de volume também podem te auxiliar e devem ser colocadas no seu roteiro. Crie indicações para ações que sejam rápidas ou lentas. Isso ajuda bastante. Outra dica é fazer seu roteiro a lápis para facilitar a correção. No meu primeiro dia de ensaio, seja ele de uma peça que esteja em andamento ou não, eu prefiro sempre assistir da plateia para entender e memorizar o máximo de informações que eu puder. Caso tenha peça em vídeo, eu assisto em casa enquanto faço meu roteiro e simulo a operação de uma mesa analógica. A estreia eu só abraço meus amiguinhos da graxa, desejo merda e enquanto seco as minhas mãos molhadas de suor, o meu estômago é esmagado por um grande nervosismo. Eu apenas respiro fundo e espero o terceiro sinal tocar.